novos ministros, multiplicadores da palavra do Senhor. Diz assim, Atos 8:1. Encontra aí. Atos 8, verso 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Vai para o verso 4, eu vou ler até o 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Esse texto é um texto que dá início ao que Filipe vai realizar agora como um evangelista em Samaria. É interessante que quando você olha para os capítulos anteriores, capítulos 6 e 7, você vai ver Deus levantando na igreja primitiva 7 diáconos. Dentre eles tinha Estevão, dentre eles tinha Filipe. Esses dois estavam servindo entre os 7. Existiam mais outros 5. Só que agora você vai perceber que esse texto que eu li, ele vai se tratar, já do primeiro verso até o verso 8, ele vai se tratar de um avivamento que Deus vai usar Filipe para realizar em Samaria. Então, o texto começa narrando o quê? Uma morte, e começa narrando também acerca de um novo perseguidor que entra em cena. Ele vai falar de Saulo, que era um perseguidor, e ele vai falar da morte de Estevão, já no primeiro verso. Pastor, quem era Estevão? Estevão era alguém que foi chamado por Deus para poder cuidar de pessoas que eram necessitadas. Você lembra que quando a igreja começa a crescer, o primeiro clamor dessa igreja que cresce é por cuidado. A igreja vai dizer, olha, está crescendo, mas quem vai cuidar das viúvas gregas? Eles estavam dando algumas informações. Eles estavam dizendo, olha, o tamanho agora é maior e precisa-se de pessoas não só para pregar, mas também pessoas para cuidar daqueles que já foram ganhos. Então agora Deus vai levantar esses homens, tem critério para isso, não são qualquer pessoa, não são qualquer homens encontrados na esquina, não. Boa fama, bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Pega esses homens para botar eles para servirem. Então a divisão da igreja primitiva ficou assim: apóstolos, pregação da palavra; diáconos, cuidado do povo. Só que um deles, além de cuidar do povo, ainda arrumou tempo para pregar. O nome desse, Estevão. Existem outras mensagens que a gente trabalha bem, essa questão da pregação de Estevão. Eu vou te dizer, para mim, na minha opinião, uma grande mensagem. Existem pessoas que pregam trechos, como eu vou pregar hoje, um trecho da palavra. Estevão, ele vai pegar a palavra e vai vir de Êxodo até a época de Jesus, explicando tintim por tintim. Para você ter ideia, Estevão vai falar coisas que Moisés não falou no Pentateuco. Ou seja, você vai ver Moisés ensinando sobre o início de tudo, sobre a lei, e algumas coisas para entender, você tem que ir lá em Atos 7 para olhar a mensagem de Estevão. Uma grande mensagem, porém não houve aplauso. Uma grande mensagem, mas não houve celebração. Uma grande mensagem, mas ao invés de elogio, houve pedrada. Só que ele vai receber pedradas.
O final da história de Estevão é uma história que parece triste e faz a gente não gostar tanto de pregar ou de falar sobre Estevão. Porque o final é o final de morte. Você vai perceber que mesmo tendo uma grande mensagem, mesmo sendo cheio de Deus, ele vai morrer apedrejado. Só que em meio a essa morte você fala, pastor, é um fim triste. Só que o detalhe é que o texto vai fazer, de propósito, vai mostrar que Estevão olha para cima e vê os céus abertos. Ninguém está vendo, mas Estevão está vendo. Ninguém percebe, mas Estevão percebe. Eu quero começar essa palavra declarando para alguém que está nesse culto de celebração: você vai viver milagre que ninguém percebe, mas você percebe. Você vai viver coisas que ninguém percebe, mas Deus decidiu mostrar só para você. O que é isso, pastor? É Deus revelando intimidade para alguém que é fiel. É Deus dizendo: Estevão, você foi tão fiel que a tua recompensa não vai ser na terra, a tua recompensa vai ser aqui em cima. Vem para cá, porque Jesus está de pé à destra do Pai só para te receber. Sabe o que significa isso? Pastor, tem coisa que eu não vou receber na terra? Tem coisa que Deus está guardando para o homem não reconhecer, para ninguém te aplaudir, para ninguém te celebrar. Por quê? Porque Ele quer fazer pessoalmente no céu. Ele está dizendo: a tua recompensa não será dinheiro, a tua recompensa não será honra, a tua recompensa vai ser galardão. Alguém ainda se anima por essa palavra? Estevão morre. Só que nesse mesmo primeiro verso vai falar de Saulo agora. E como Saulo aparece? Gente, Saulo aparece presenciando a morte. E o texto usa uma palavra mais forte. Ele aparece consentindo na morte. Você já reparou que desgraça tem os seus adeptos? Tem alguém aqui comigo ou não? Irmão, é só você ver uma desgraça, alguma coisa, que vai ter gente ao redor, sim ou não? E tem gente que gosta mais de desgraça do que de notícia boa. Você coloca uma notícia boa: fui promovido, ninguém está nem aí. Você coloca uma notícia ruim: fui demitido, todo mundo vai dizer: nossa, como foi? O que houve? Te perseguiram. Por quê? Notícia ruim para alguns atrai muito mais do que notícia boa. Você vai perceber Paulo aqui como alguém que está ali, mas não só está presenciando, porque tem coisas que você presencia, mas você não queria estar. Tem lugares que você está, mas você se sente mal. O texto dá a entender que ele estava se alegrando da morte de Estevão. É esse Saulo que entra em cena. O seu primeiro ato é consentir com o sofrimento de alguém. Ou seja, nós estamos falando de alguém que não gostava de crente. Nós estamos falando de alguém que vê um crente sofrer e desmerece. Quero ver o Deus dele agir. Eu quero ver o Deus dele entrar em cena. Só que o detalhe é, se você continuar lendo, você vai perceber que mais à frente, ele não só consente com a morte dos crentes, como ele começa a perseguir. O verso 3 vai dizer que ele entrava de casa em casa, pegando crente e prendendo. Irmão, vou dizer uma coisa. Para eu e você estarmos dentro de uma igreja hoje com liberdade para cultuar, muita gente teve que morrer, mas manter a sua fé. Você sabia disso? Às vezes a gente entra na igreja achando que é um lugar comum, é um lugar qualquer, é um lugar que eu vou assistir uma palavra, se for boa, glória a Deus, se não for boa, eu vou dizer: aquele pastor não gostei muito dele não. É ou não é? A gente entra assim, só que muita gente, para poder manusear a palavra, para poder se reunir, levantar a mão e dar glória a Deus, passava risco de morte, de ser identificado e ser perseguido. Só que o que me atrai é que esses homens não negaram a fé. Esses homens não recuaram. Esses homens foram até o fim, mesmo vendo a sua família sendo dilacerada, mesmo diante de perseguição, esses homens não desistiram. Será que nós somos dignos de dizermos que somos crentes como os crentes do passado? Eu sou do tempo que meus pais diziam que faziam o trabalho na rua, ar livre. Quem já ouviu falar de ar livre? Né? É engraçado. O ar preso é estranho, né? Ar livre, né? Enfim. Ar livre, eles faziam um trabalho na rua, uma caixinha de som. Pai do Senhor, irmão. Era assim ou não era? E pregava a palavra. Erro de português, lia texto errado, falava uma coisa, mas no final de tudo, tinha gente ajoelhada lá, se rendendo a Jesus. Tinha gente que estava preso em vícios, ajoelhada lá, orando, dizendo: eu quero Jesus para a minha vida. Esses irmãos tomaram pedrada na rua, foram debochados na rua, criticavam na rua, gente tacava ovo na rua, fazia todo tipo de coisa, passava com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço, e as pessoas rindo. Hoje, nós temos carro. Quando não tem carro, a gente tem Uber.
Quando não tem Uber, tem ônibus com ar-condicionado. E ainda assim a gente tem vergonha de andar com a Bíblia. A gente tem vergonha de dizer que é crente. Se alguém perguntar, você é de qual igreja? Você fala, eu vou na igreja tal. Por quê? Porque aqueles irmãos não só se identificavam, mas diziam, ainda que me persiga, ainda que tentem me destruir, eu tenho um Deus soberano que Ele eu não vou negar. Oh glória, eu vim pregar para a gente aqui nessa noite, que está dizendo, Senhor, me ajude a voltar ao nível de fidelidade que aquele povo tinha. Me ajude, Senhor, a praticar coisas que aquele povo praticava. Isso é interessante. Só que Paulo agora se torna um perseguidor. Mais à frente, você vai ver que Deus pega esse perseguidor com cartas para poder destruir mais cristãos. No meio do caminho, Deus tem um encontro com ele. E Deus vai dizer para ele, ô Saulo, por que você me persegue? Isso aqui me chama atenção. Porque até então, ele não está perseguindo Jesus, ele está perseguindo os crentes em Jesus. Tem alguém aqui, gente? Toma cuidado com o que você faz com alguém que professa fé em Jesus. Porque Jesus costuma tomar as dores de quem não pode se defender. Tem alguém aqui ou não? Toma cuidado a usar o teu poder, a tua influência. Toma cuidado a usar coisas que os homens não podem se defender. Porque Jesus costuma tomar as dores de quem não pode se defender. Um dia pegaram uma mulher e vão apedrejar ela. Ela foi pega em adultério. Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ó. Jesus entra em cena. Quando ninguém quer entrar, Jesus entra. Quando ninguém quer defender, Jesus defende. Deixa eu dar uma notícia para alguém. Você pode ter sido abandonado por muita gente, mas Jesus está dizendo para você, eu não te rejeitei, eu não te abandonei, eu estou contigo. A promessa dele é, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém precisa receber essa notícia? Diga para alguém que está perto, fala, Jesus está contigo. Fala aí para ele, vai. Oh, glória. Gente, por que Jesus chega para Saulo e fala, você está me perseguindo por quê? Pensa nisso. Na ótica comum, ele só perseguia indivíduos. Mas ao ser encontrado por Jesus, ele é questionado diretamente por ele. Você está me perseguindo. Irmão, entenda uma coisa, não é sobre nós, mas é sobre quem representamos. Você representa um reino. Você representa um Senhor que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Você entende isso ou não? Você já viu representantes comerciais? Quem já viu? Representante, ele trabalha como? Ele não vai no nome dele. Quando ele chega num lugar, ele fala assim, ó, estou aqui no nome da empresa tal. Sim ou não? Ele não, se alguém maltratar ele, não está maltratando o CPF. Está maltratando o quê? Uma empresa. Porque ele está indo no nome de alguém. A questão principal é, no nome de quem nós estamos sendo enviados. Às vezes, a gente veste mais a camisa de uma empresa do que o do evangelho. Tem alguém aqui, gente? Tem gente que trabalha e fica doente pela empresa, mas não consegue fazer o mínimo pelo reino de Deus. E Jesus está dizendo, vocês são meus representantes. Vocês são meus embaixadores. Tem alguém aqui ou não? Aonde você passar, esses irmãos estão sendo batizados, aonde eles passarem, eles têm uma mensagem. Aonde eles passarem, eles têm uma palavra a liberar. Oh glória! Por onde eles passarem, eles representam um reino que não terá fim. Eu quero declarar isso para a vida de alguém que crê. Aonde você passar, você não faz parte do caos. Recebe essa palavra? Aonde você passar, você não faz parte do problema. Aonde você passar, você faz parte da solução. Oh glória! Deus vai colocar coisa na tua mão que não vai colocar na mão de mais ninguém. Recebe essa palavra para a tua vida. Solução é teu sobrenome. Oh aleluia! Escape é teu sobrenome. Se prepara, porque Deus vai começar a dar sabedoria fora do comum para que você represente o reino dele. Se alguém acredita, dê um aplauso a Jesus aí, vai. Entenda isso. Pastor, qual a conexão então de Estevão com Saulo, que depois vira Paulo? O que me chama a atenção é que o final do 7 fala da morte de Estevão. O iniciozinho do 8 ainda está falando da morte de Estevão, só que já insere de forma proposital Saulo. Porque se você perceber, o início dos capítulos de Atos vai falar sempre de crescimento da igreja / perseguição. Porque todo crescimento atrai perseguição. Todo crescimento vai atrair pedrada. Alguém quer crescer aqui?
Tá todo mundo até desanimado já, né? Perguntar de novo. Tem alguém que quer ser grande, quer crescer aqui? Tem gente dizendo assim, eu não, pastor, eu quero um meio, para mim tá bom, né? É aqueles que na escola falavam assim, eu vou fazer para tirar 5. É ou não? Eu não fazia para tirar 10. 10 para quê? Quem tirar 10 passa, quem tirar 5 passa. É? Tem gente que a vida inteira foi ensinado assim, o meio para mim tá bom. Irmão, não. Eu creio que Deus nos chamou para coisa grande. Porém, para fazer coisa grande, você tem que ter estrutura para enfrentar umas guerras. Olha para alguém aí, dá uma olhada para ver se ele está preparado. Dá uma olhada na cara dele aí, vê se ele está com cara de quem está pronto. Vê se ele está com cara de quem está pronto para vencer, para chegar em lugares altos. Irmão, pensa nisso. Tem que enfrentar a guerra. Tem que enfrentar a adversidade. Só que o final da história de Estevão marca o início da de Saulo. Por quê? Satanás achou que matando Estevão ia parar a obra. Só que Deus vai lá e pega de forma proposital. Ele vai lá e encontra um homem chamado Saulo. Muda a vida dele. De perseguidor, agora ele vai ser perseguido junto com os cristãos. Transforma a história dele. Irmão, o que Saulo fez para ser escolhido? Nada. Saulo é simplesmente um resultado de uma semente chamada Estevão. O Estevão que morre é o Estevão que é semeado no reino de Deus, para que o reino possa colher um apóstolo. É um diácono morrendo, mas um apóstolo nascendo. É Deus dizendo, olha, houve uma grande perda, ok, mas também vai haver uma grande recompensa. Satanás está achando que parou coisas na tua vida. Recebe isso aí, vai. Está achando que te deu prejuízo em áreas. Alguém precisa receber essa palavra. Alguém entrou aqui com uma palavra na cabeça, prejuízo. E Deus está dizendo, eu não deixarei ninguém no prejuízo. Alguém precisa receber isso nessa noite. Deus está dizendo, o que se foi, não foi prejuízo. O que se foi é apenas uma semente para algo maior que eu estou levantando na tua vida. Se alguém crê em profecia, pelo amor de Deus, reaja a essa palavra, se prepare, porque nesses dias Deus vai manifestar coisa grande na tua vida. Estevão foi, mas Deus está erguendo um Saulo que vai virar Paulo, e que é uma obra grande que ele vai fazer na vida desse homem. Alguém crê para dar um glória a Deus aí, irmão? Eu profetizo um tempo de porção dobrada. Eu profetizo um tempo de coisas maiores. Oh, meu Deus do céu. Eu profetizo um tempo de dupla honra na vida de alguém nesse lugar. Só que o texto diz que naquela ocasião, eu te falei do início, nesse cenário, começou uma perseguição que não era só de Saulo agora. Uma perseguição generalizada. E o propósito agora vai ser o quê? Com essa perseguição, o texto diz que todos fogem, acabam saindo de Jerusalém. Irmão, Jerusalém era o lugar, o porto seguro. Jerusalém era o lugar que eles amavam estar. E Jesus já tinha dito que eles deveriam ir por todo mundo. Só que Jerusalém é atraente. Jerusalém às vezes representa a igreja. Irmão, ser crente na igreja é maravilhoso. É ou não é? Você olha para o lado, todo mundo é crente também? Sim ou não? Agora, existem momentos que Deus está dizendo, eu não quero te usar em Jerusalém. Eu quero te usar em Samaria. Eu quero te usar na Judéia. E eu quero te usar nos confins da terra. Para poder ser enviado e ter identidade e poder de mudança para fazer a diferença, mesmo sendo minoria, tem que ter muita autoridade. Então Deus está dizendo, olha, vocês não vão ficar para sempre aqui não. Vocês não vão ficar para sempre em Jerusalém não. Aí o que Deus faz? Levanta uma perseguição. Eu não vi nenhum glória a Deus. O propósito de Deus estava escondido na perseguição. Fala para alguém, fala assim, ó, o propósito de Deus está escondido nessa perseguição. Ah, melhora aí, vai. Eu vi gente, vai, propósito de Deus, melhora, noite de festa, vai. Levanta o ombro aí, me ajuda, vai. Fala assim, ó, o propósito de Deus está escondido nessa perseguição. O texto diz que eles foram dispersos. A perseguição os levou a lugares que braços abertos ou abraços nunca os levaria.
Você lembra de José? Sim ou não? Quem já ouviu falar de José do Egito? Eu fiquei refletindo sobre José. A traição vai o levar para um lugar onde ele nunca iria com as suas próprias pernas. Por quê, pastor? Ele não queria. Você sabe que o final, você conhece a história, você sabe que o final da história é no Egito. Ok, só que o seu bisavô, Abraão, quando foi para o Egito, teve problemas. O seu avô, Isaac, quando pensou em ir para o Egito, Deus já diz, não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. A família, a geração de José, estava marcada com um nome, o quê? Egito, sinônimo de problema. Tem alguém me entendendo aqui ou não? O nome é assim, ó, se alguém na família de José pensar, Abraão, Isaac, todo mundo, Egito, sinônimo de problema. Então eles estão dizendo, Egito, nem pensar. Aí sabe o que Deus faz? Eu não vou dizer para ele que ele vai para o Egito. Eu vou botar ele no meio de uma traição, no meio de um problema, para a situação levar ele para o lugar que eu quero usar. Meu Jesus amado. Eu quero declarar para alguém que crê. Você não está entendendo nada que está acontecendo, mas assim diz o Senhor para a tua vida. Estou eu no controle de tudo. Sou eu que controlo a tua vida. Sou eu que controlo a tua família. Sou eu que controlo, oh meu Deus do céu, essa empresa. Recebe aí, vai. Ah, pastor, a empresa está mal, eu não sei como virar a situação. Eu declaro profeticamente que Deus nessa noite toma o controle da tua vida, dos teus negócios, do teu casamento, e está dizendo para você, você perdeu o controle, eu não. Assumo o controle nessa noite e assim te digo, estou te levando para um lugar de honra. Se alguém reage a essa palavra, acredita, me ajuda a adorar a Deus aí, vai. Oh glória, oh glória a Deus. Mas sabe qual é o detalhe? José chega lá como escravo. Essa é a questão. Às vezes, antes de ser honrado, somos humilhados. Pergunta para alguém, como é que você reage à humilhação? Pergunta aí, vai. Como é que você reage? Como é que você reage à humilhação? Pensa comigo. Antes de ser, ele chega como escravo. Irmão, a vida de José, escuta isso, pelo amor de Deus. Quem está me ouvindo, dá um glória. A vida de José vai ser um marco para dividir coisas que antes significavam problemas. A partir dele vão se chamar novos começos. Jesus Cristo. José vai ser o primeiro dessa família a entrar no Egito, e o Egito para ele não vai se chamar problema. O Egito para ele vai reverter, e agora ele vai ter autoridade sobre o Egito. E o seu pai, quando pisar no Egito, Jacó, ele não vai ter problema com o Egito. Por quê? É lá no Egito que ele vai descobrir que o filho dele não morreu. É lá no Egito que ele vai descobrir a verdade. Então para Jacó e para José, Egito significa bênção. Mas tudo isso aconteceu porque José foi sendo levado. Ele não sabia como, mas se manteve fiel. Ele não sabia o porquê, mas se manteve fiel. Eu quero declarar que esse problema Deus está por trás e está dizendo, sou eu no controle de tudo, sou eu guiando a tua vida, acalma o teu coração. Oh glória, oh glória. Olha aqui, gente, nós precisamos entender sobre essa questão da fuga. Por que eles estão fugindo para Samaria? Por que eles estão fugindo para a Judéia? Olha a palavra que Teófilo é quem escreve o primeiro capítulo lá de Atos. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, contudo, 1:8, Atos 1:8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Irmão, esse moço aqui está relembrando as palavras de Jesus. Se você olhar o verso 4, Jesus está dizendo assim, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então para aquele momento, fica até que o Espírito Santo desça. Só que ele está dizendo, quando o Espírito Santo descer, não é mais Jerusalém. Quando vocês forem revestidos, vocês vão sair para Samaria, para a Judéia e os confins da terra. A questão é, o Espírito Santo desce e Deus levanta a perseguição. A palavra de Deus se cumpre, ele só não falou como. Esse é o problema. O destino está intacto. O problema são as surpresas do meio do caminho. Acontece com alguém ou só comigo? O problema é que às vezes a gente pensa, eu pensei que seria tudo bonito, tudo maravilhoso, todo mundo me ajudando. Não é bem assim. Não é desse jeito. Deus prometeu para eles, olha, vocês vão ser espalhados e vão pregar a palavra.
Aí, pastor, mas se eles estão sendo espalhados, a palavra diz, Jesus está dizendo, vai pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Olha como é que o texto é detalhista no capítulo 8 que eu li. Vai dizer, os apóstolos ficam em Jerusalém. Quem vai são os outros, mas os apóstolos ficam. Ou seja, os apóstolos vão cumprir a função em Jerusalém. Agora, e todo o resto é quem sai fugido. E quem sai fugido vai se encarregar de pregar em Samaria, Judéia e os confins da terra. Entenda isso aqui. Você não sabe como vai ser, mas todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Irmão, você precisa profetizar isso para alguém, vai. Pelo amor de Deus, para 3 pessoas, fala para ele, você não sabe como vai ser, mas todas as palavras vão ser. Tem que ser 3 pessoas, declara isso para alguém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você não sabe como, mas se Deus decretou, vai se cumprir. Oh, glória a Deus. A mudança dos tempos não muda o decreto de Deus. A palavra de Deus permanece de pé para a tua vida. A palavra de Deus permanece de pé para a tua família, irmão. O verso 4 vai mostrar uma atitude. Coloca aí, por favor, na tela, gente. Eu sei que vocês tinham colocado aí, vai ter alegria de novo, é o tema. Coloca o verso 4 aí, capítulo 8, Atos 8, verso 4. Me ajuda aí. Isso, olha aqui, ó. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Olha isso aqui. Eles tinham uma escolha agora. Eles vão sair fugidos e vão reclamar porque perderam tudo. Ou, nessa fuga, eles vão aproveitar e vão começar a pregar a palavra. Olha o que eles fazem. Eles mudam o sentido do problema. Estou saindo fugido, mas enquanto estiver indo, vou ser produtivo. O problema de muita gente é que quando está perdendo, só fica reclamando. Vou repetir, tá? Quando a gente está perdendo, a gente fica reclamando. E Deus está dizendo, aproveita a descida para ser produtivo. Sabe o que Deus fala para Josafá? Deus diz assim, amanhã você vai ao encontro dos inimigos. Irmão, como é que vai ao encontro sem armas? Deus está dizendo, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Eles não têm arma para ir. Então sabe o que eles fazem? O texto diz que eles desceram a ladeira de Ziz. Estão descendo, mas estão adorando. Sabe como eles estão adorando? Louvai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor. Você tem coragem de adorar com isso? Porque sua misericórdia dura para sempre. É só repetir, vamos lá. Louvai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para... Não está subindo não, está descendo. Com medo de aparecer um soldado, com medo de aparecer uma flecha pela frente. Eles não têm arma mais, porque Deus disse que eles não iam lutar. Mas eles estão descendo e adorando. Louvai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Eu vim declarar que se tem adoração, Deus vai na frente, vai pelejar por você e vai te dar a vitória que você precisa. Oh, glória. Saíram fugidos, poderiam se lamentar, mas preferiram pregar. Eles acharam utilidade na dor. Ou você vai reclamar, ou você vai achar utilidade na dor. Eu vi um glória a Deus aqui do lado de cá. Vou de novo, tá? Vou pro lado de cá também. Ou você vai reclamar, ou você vai achar utilidade na dor. Eu vou lembrar aqui um negócio. Quando eu cheguei nessa igreja, vai fazer 5 anos daqui a pouco. Eu cheguei nessa igreja, meu filho menor ficou enfermo e internado no HPM, quase um mês. Não tinha ninguém na cidade, eu e Dani. E aí a Dani ficava durante o dia, eu ficava durante a noite, e com igreja aqui, e invertia. Dia de culto eu ia para dia, a Dani ficava à noite, e direto lá. Até um dia que eu falei assim, não é possível. Isso não passa. A cura não chega. É todo tipo de remédio, não tem resultado. Eu falei, já sei. Irmão, eu comecei, era uma enfermaria grande, vários leitos, eu comecei a pregar para todo mundo. Falei, Senhor, eu estou aqui, então o Senhor vai me usar para alguma coisa nesse lugar. Está doendo, mas eu vou botar minha dor no bolso e vou começar a pregar para a pessoa. Irmão, Deus começou a me usar. Eu chegava numa pessoa, Deus falava assim, a vida dela é isso, isso, isso. Aí eu chegava e falava assim, você está afastada, está acontecendo isso, aquilo. Começava a chorar, eu quero Jesus. Aí pegava a Bíblia, minha sogra indo lá, dando Bíblia, ajudando e tal. Por que eu estou te contando isso? Foi só me levantar para achar a utilidade da minha dor.
Asaf está de alta, pode levar para casa. Sabe por que eu estou te contando isso aqui? Reclamar nunca mudou a vida de alguém. Agora, quando em meio a lágrimas, em meio a dor, você se ergue e diz: o Senhor é meu ajudador. Oh, glória! O Senhor está comigo. Deus está querendo levantar alguém nesse lugar e dizer: para de se lamentar, para de reclamar essa enfermidade, para de reclamar desse problema. Use a sua dor e retire algo como utilidade dela. Quando os ataques intensificam, é prenúncio de grandes coisas que Deus vai fazer. Olha isso, verso 5, passa aí, gente, bota aí na tela de novo, fica ligado comigo. Olha o verso 5. Filipe foi uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Filipe escolhe logo Samaria. Você lembra que nos evangelhos Samaria, os samaritanos eram desprezados, ninguém gostava de samaritano. É uma raça diferente. É o que eles diziam. Não, a classe é misturada e tal. Não, eles tinham desse problema. Tinham desse negócio. Judeu e samaritano não se davam. Só que na fuga, Filipe vai passar por Samaria e vai dizer: não quero nem saber. Eu estou em terra hostil, mas eu vou pregar. Sabe o que isso aqui me atrai? É que a mesma Samaria que antes era desprezada, agora é escolhida pelo homem de Deus. As lutas, às vezes, aniquilam as diferenças. Deus às vezes permite a crise para destruir uma divisão interna. Tem alguém aqui ou não? Deus às vezes permite uma crise numa família para acabar com a divisão dentro daquele lar. Porque quando a crise bate na porta, todo mundo tem que se unir para reagir. Então o que está acontecendo aqui? O povo está saindo fugido. Agora não tem tempo de Filipe dizer quem é melhor, quem é pior. Está em Samaria? Eu vou pregar. Deus pode estar dando resposta para muita gente que está vivendo crises aqui. A união te protege. Uma única visão te protege. A Bíblia diz que a casa dividida não prospera, mas aonde tem unidade, Deus ordena a bênção. Oh, aleluia, oh, glória. Volte a ter um propósito único no teu lar. Volte a ter um propósito único nessa família. E se tiver um propósito único, é Deus que vai ordenar a bênção. Oh, glória a Deus. O mesmo Espírito que guiou Jesus, escute isso aqui. O mesmo Espírito que guiou Jesus, lá em João 4, a Samaria para encontrar uma mulher no poço, a mulher samaritana, vai levar agora Filipe para pregar e avivar aquela cidade. Entenda, as lutas às vezes nos deixam parecidos com Jesus. Já reparou que quando a gente está na luta a gente ora mais? Quem é assim? Quem confessa aí? Vai. Tá tudo bem, gente, a gente vai para o restaurante. Sim ou não? Tá tudo bem, a gente vai dar uma sujeira, vai divertir. Agora na luta, posso não, tô de propósito. Posso não, tô 6 meses sem comer carne. A luta faz a gente santificar. A luta faz a gente buscar a Deus. Agora, já pensou se a gente buscar a Deus sem precisar passar pela luta? Alguém entendeu isso aqui ou não? Em um momento a estratégia era ganhar Samaria. Aí Deus vai lá e escolhe a mulher samaritana. Mas para outro momento era consolidar e avivar aquela cidade. Aí Deus está dizendo: agora não é mais a mulher samaritana, agora é Filipe que vai lá para poder fazer um movimento naquele lugar. Para cada tempo Deus tem uma pessoa. Olha para alguém que está perto e fala: Deus te escolheu para esse tempo. Fala aí, vai. Ah, irmão, tem que ser no meu ânimo, vai, melhora aí. Fala: Deus escolheu você para esse tempo. Melhora, fala para ele: Deus te plantou em Macaé. Fala aí, vai. Fala: foi Deus que te trouxe para esse lugar. Olha no olho dele e fala assim: ó, Deus vai te usar muito nesse lugar. Para cada tempo Deus tem uma pessoa. Oh, glória. A gente às vezes fica pensando: eu deveria ter nascido no ano tal. Nada disso. Você nasceu no tempo certo, você está no lugar certo. E Deus está dizendo: eu quero usar você, a tua vida, para a tua família. Oh, glória. Deus não quer só ganhar, porque senão o trabalho da mulher samaritana era o suficiente. Ele quer avivar você. Por isso João Batista vai dizer que ele batiza com água, mas depois dele viria um que batizaria com fogo. Vocês vão ser batizados na água, mas a história não acaba aqui, é só o começo. Porque Deus está dizendo: olha, primeiro é a água, é o início, é a decisão, é um novo começo, mas depois eu vou te encher, depois eu vou mudar a tua vida, depois eu vou avivar você. Recebe essa profecia de Evêque Macaé para a tua vida. Primeira decisão:
por Jesus. Segunda decisão, Jesus diz: agora eu faço por você. Estou mandando Filipe para fazer milagres, prodígios. Eu profetizo para alguém que crê: está chegando uma estação de milagres para a tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória! Verso 6, me ajuda aí. Coloca na tela. Estou acabando, é o penúltimo tópico, eu acho. Olha aqui. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu a atenção unânime ao que ele dizia. Olha aqui, irmão. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Tem alguém que crê aqui? Mas é preciso crer de verdade. Porque às vezes o nosso nível de fé diminui. Deus não mudou. O que muda às vezes é o nosso nível de fé. E aí a gente pergunta: por que os milagres de hoje não são os mesmos daquela época? Deus não mudou. Às vezes o que muda é o nosso nível de fé. E a Bíblia está dizendo: se você crê, os milagres vão te seguir. Você não vai buscar milagre. O milagre que vai atrás de você. Oh, glória a Deus. Uma vida de fé atrai milagres. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que aonde Filipe estava tinha uma multidão. Se prepare, vai haver um tempo de crescimento para a tua vida. Aonde Filipe estava tinha sinais e milagres. Estende a tua mão aí que eu vou profetizar. Deus vai aprovar as obras das tuas mãos. Outra, o texto diz que eles deram atenção unânime ao que ele dizia. Deus vai te dar notoriedade entre os grandes dessa terra. Mas o que, pastor? Fala das realizações. Diz que tudo ele realizava, milagrosos que ele realizava. O que é isso? Você em um tempo de realizações. Você vai entrar num tempo de realizações para a glória de Deus. Se alguém crê, fecha a mão e dá um glória a Deus aí. O que estava acontecendo, pastor? O verso 7 diz. Verso 7. Espíritos imundos saíam de muitos, gritando, ó. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Gente, quem crê que Deus dá autoridade para demônio bater em retirada? Deixa eu fazer uma pergunta. Você crê em mundo espiritual? Alguém crê nisso ou não? Tem gente que parece que às vezes só crê. Eu não sei se já aconteceu contigo. Você entra num lugar, você sente um espírito ruim, um negócio ruim. Já aconteceu com alguém isso aqui ou não? Você fala: meu Deus, o que é isso? Aí alguém que não está entendendo vai dizer: o ambiente está carregado. É ou não é? Mas aquele que está cheio de autoridade, aonde ele entra, se tem trabalho de demônios lá, vai ter que ser desfeito. Porque ele agora não é refém do ambiente. Ele agora, aonde ele entra, ele muda o ambiente. Assim como Filipe vai a Samaria. E quando ele vai a Samaria, demônio tem que bater em retirada, gritando. Eu vou declarar para alguém aqui: irmão, não se assusta não, se alguém cair na tua frente. Se alguém, em nome de Jesus, eu quero declarar para a tua vida: toda obra contra a tua vida, tua família, toda amarração que fizeram para travar a tua vida, Deus está te dando autoridade. Isso cai por terra hoje, em nome de Jesus. Se alguém pega, dá um glória a Deus. Vai ter espírito imundo batendo em retirada. Isso aqui não é palavra contra pessoas, mas contra demônios. Irmão, você vai ver gente mudada. Você vai ver gente que te tratava mal se tornar um cordeirinho. Porque o que tem que sair vai sair. Não é a pessoa, mas o que está nela. Jesus amado. Tudo que amarrava aquele lugar. Quando o Filipe está ali pregando, Deus vai dar autoridade para ele. Outra coisa, o texto diz que paralíticos e mancos eram curados. Enfermidades que afetam postura. Já reparou? Paralíticos e mancos. Eles vão atacar a postura. Eu creio que Deus vai colocar no mundo espiritual pessoas de pé hoje aqui. Obras do inferno que curvaram tua vida espiritual. Tem áreas que a vida espiritual de gente aqui está curvada. Você é um leão em muitas áreas, mas tem uma área específica que você diz: minha vida está curvada diante disso. Eu creio. Oh, Jesus, foi Deus que me deu a direção para pregar essa palavra, irmão.
Eu creio que Deus vai colocar gente de pé aqui em áreas da vida. Alguém vai dizer: pastor, essa área da minha vida aqui está perdida. Deus está dizendo: hoje eu cheguei na tua Samaria. Oh, glória a Deus. Lá em Samaria foi Filipe. Aqui sou eu ministrando e declarando: vai ficar de pé a tua vida. Teu casamento vai voltar a estar de pé. Tua vida espiritual vai voltar a estar de pé. Alguém que está dizendo: eu não sinto mais a presença de Deus. Se prepare para receber uma carga do céu. Vai estar de pé. Deus está botando posturas em ordem. Você que está andando manco, é vida santa um tempo, pecado um tempo, vida santa um tempo. Esse ciclo de derrota termina hoje em nome de Jesus. Alguém crê nisso? E eu termino essa mensagem no verso 8. Passa aí, gente. Assim houve grande o que, gente? Vamos de novo, que você não falou de forma alegre não. Vamos lá, nem combina, vamos lá. Assim houve grande... Olha isso aqui. Para o povo sorrir em Samaria, Filipe teve que chorar em Jerusalém. Alguém entendeu isso aqui ou não? Sabe por que Filipe está em Samaria? Porque perseguiram ele em Jerusalém. Você tem coragem, você tem estrutura para padecer, para através da tua dor, você abençoar pessoas? Tem alguém aqui, gente? Nós queremos ser o povo de Samaria que recebe o milagre, mas poucos querem ser o Filipe que sentiu a dor, que sentiu o peso, que carrega as marcas para poder liberar a palavra e milagres acontecerem. Oh, Jesus amado, oh, aleluia. Sabe por que as coisas estão dando errado para você? Sabe por quê? Que parece que tudo em você dói. As pessoas te atacam, a luta está intensa. Você está dizendo: parece que comigo Satanás pega mais pesado. Aí Deus está dizendo: é porque eu não estou te preparando para a multidão. Eu estou te preparando para ser Filipe. Eu estou te preparando para liberar a palavra. Multidão vai viver ganhando da mão dos outros. Mas quem é como Filipe, quem é portador de uma mensagem, esse sente a dor primeiro, para depois de sobreviver, ele vai dizer: assim como eu sobrevivi, você também vai sobreviver. Oh, meu Deus do céu, eu estou pregando para sobreviventes aqui nessa noite, e que estão dizendo: pastor, eu não sou um pregador. Não importa, Deus fará do teu testemunho a maior mensagem da tua vida. Alguém vai olhar e vai dizer: sobreviveu. E porque sobreviveu, vai ter avivamento na tua casa, vai ter avivamento na vizinhança. Tem alguém que crê no que eu estou pregando? Pelo amor de Deus, me ajuda a adorar a Ele aqui. Oh, aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Oh,